Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de geografia. Na aula passada, a gente abriu essa unidade falando dos meios de transporte e dos meios de comunicação. E aí a gente fez aquela análise de imagem, né? Falando sobre a importância naquela situação da placa de trânsito, da placa comunicando, né? Trazendo uma informação para que o motorista dirigisse, né, com atenção, porque haviam animais na pista, dirigir só 60 por hora. Vocês lembram disso? Muito bem, então hoje nós vamos continuar falando sobre meios de transportes. E a gente vai conhecer um pouquinho da história desses meios de transporte. Vamos lá na nossa página então, do livro, a 196. Aqui, ó. Então a gente vai começar a falar do transporte, né? O transporte, os meios de transporte são aqueles que nos transportam, né? Nos levam de um lugar ao outro, né? Devidamente seguros, né? Por isso todo meio de transporte tem que ter lá os seus sistemas de segurança, né? Para que a gente possa ser transportado seguramente, chegue no destino com segurança, né? Sem nenhum problema. E o meio de transporte, ele faz o quê? Ele facilita a nossa vida, não facilita? Porque eu posso ir caminhando, mas às vezes quando a distância é longa e eu tenho pouco tempo, o meio de transporte, ele favorece a minha chegada em menos tempo até o local onde eu tenho que ir, não é verdade? Então, vamos conhecer um pouquinho dessa história do transporte. Diz o seguinte: você deve ter percebido que a paisagem fotografada é de uma estrada, também chamada via de transporte, aquela primeira imagem que nós vimos lá. O transporte é uma atividade econômica muito importante, pois promove a circulação e a conexão de produtos e pessoas de diferentes lugares. Então o transporte, é por isso que ele fala ali que é uma atividade econômica muito importante, né? Porque ele também leva produtos, produtos são comercializados e como é que é feito esse comércio? Transportando esses produtos, não é isso? Vamos pensar nos caminhões, né? Nos caminhoneiros. O que eles fazem? Eles transportam produtos do campo para a cidade, transportam produtos da cidade até o porto, para que lá, através de navios, cheguem a outros países, né? Então, o transporte é uma atividade econômica muito importante. Aí fala assim, o transporte em tempos passados. No passado, o transporte de pessoas e mercadorias era feito a pé. Ou seja, o ser humano carregava todos os seus pertences e se locomovia sem a ajuda de veículos. Então, bem lá no início, bem lá atrás, nos primórdios da humanidade, no começo, né, da vida humana, como é que era feito esse transporte? Como é que era feita essa locomoção de um lugar para o outro? Caminhando. Né? As pessoas caminhavam, as pessoas não tinham meios de transporte. O meio de transporte delas era a própria caminhada. Olha lá, uma pintura rupestre de pessoas se movimentando no espaço. Olha lá, ó. Dá para perceber que é uma família, né? Aparentemente é uma família. Tem adultos e tem crianças e elas estão se movimentando. Elas estão se deslocando de um lugar para o outro, caminhando. Aí, olha lá. Com o passar do tempo, o ser humano começou a utilizar a tração animal para se locomover ou transportar coisas. Vários animais eram utilizados para essa finalidade, como cavalos, camelos, mulas e até elefantes. Então, o que o homem percebeu? Chegou um dado momento que o homem percebeu que ele poderia dominar os animais, né? Alguns, nem todos, né? Domesticar alguns animais. E aí, poderia fazer o quê? O uso desses animais para se locomover de um lugar para o outro. Então, aí o transporte era feito com tração animal, quando o transporte é feito através de animais. Quem eram os animais mais utilizados para esse tipo de transporte? Os cavalos, que até hoje, né, a gente vê que o cavalo, principalmente na zona rural, ele é um meio de transporte, né? As pessoas montam cavalo e vão de um lugar ao outro. Os camelos, as mulas, que foram importantíssimas, vocês vão ver quando vocês forem maiores, que vocês estiverem lá no 4º, 5º ano, vocês vão estudar sobre a história do Brasil, vocês vão ver o quanto de coisas, o quanto de transporte de mercadoria foi feito usando mulas, né? E em alguns países até os elefantes serviram ou servem ainda de meio de transporte. Olha ali, ó.
ali tem uma foto, né? Ainda hoje, muitos animais são utilizados para o transporte de pessoas e produtos. Nesta imagem, um elefante carrega um homem na Índia. Então, existem lugares onde são muito comuns. Por exemplo, no Oriente, né? Nessas áreas mais desérticas, tipo o próprio Egito, né? Que fica ali no norte da África. Países como os países árabes, né? É muito comum nós vermos o transporte feito por camelos, né? Até as pessoas viajam para lá e fazem fotos em cima do camelo, tudo, né? Na Índia é comum ver os elefantes, né? E em outros lugares do mundo é comum a gente ver também o cavalo, a mula, outros animais que servem para o transporte. Aí, olha lá. Durante muito tempo, a única maneira de transportar pessoas e mercadorias, então, era feito pelos animais. Então, primeiro as pessoas se transportavam de um lugar para o outro caminhando. Quando elas passaram a dominar os animais, a domesticar os animais, passaram a usar os animais como meio de transporte, né? Que eram criados para esse fim e tinham grande valor no mercado. Então, além de servir de transporte, esses animais eram comercializados. As pessoas começaram a criar cavalos, a criar camelos, a criar elefantes, a criar mulas, não só para o seu transporte, mas também para vender, para que outras pessoas pudessem usar como meio de transporte de mercadorias e de pessoas, né? Atualmente, os animais deixaram de ter grande importância no transporte. Porém, como vimos anteriormente, em alguns países eles ainda são utilizados para o trabalho, o lazer e em diversas competições. Então, hoje em dia, quase não se usa mais animais para o transporte, né? Porque hoje em dia nós temos o carro, nós temos trem, nós temos ônibus, nós temos avião, nós temos outros meios de transporte muito mais rápidos que os animais, né? E claro, né, gente? Imagina você fazer animal carregar mercadoria e carregar pessoas, ainda andar quilômetros de distância, é realmente, né, um maltrato aos animais. Então, o que acontece? Hoje em dia, animal já não se usa mais tanto animal para o transporte. No entanto, a gente vê muitos animais ainda, né, que são criados para quê? Não para venda, para meio de transporte, mas para práticas e esportes, né? Por exemplo, aqui, ó, as corridas a cavalo são comuns em vários países do mundo como forma de lazer e de competição. Certo? Vamos lá, seguindo mais à frente. Deixa eu só me organizar aqui, virar minha página do livro, né? Outro modo de transporte antigo é o hidroviário. Toda vez que vocês ouvirem a palavra hidro, tem a ver com água, tá? Hidroviário em que os rios, lagos, mares e oceanos são utilizados como vias de transporte. Também é um modo muito antigo, viu? Nele se utilizam os cursos de água, como lagos, mares, oceanos e rios, como vias de transporte. Então, eu tinha o transporte terrestre e também tem o transporte hidroviário, né? Que são transporte através das águas, seja do rio, seja do lago, seja dos mares, oceanos. Outro elemento importante no transporte hidroviário são as embarcações. Elas foram fundamentais, por exemplo, para a chegada dos europeus no Brasil. Eles navegaram pelo oceano até chegar às terras desconhecidas, como a América, encontrada por Cristóvão Colombo em 1492. Então, o uso de embarcações para navegar em mares, oceanos, lagos, rios, etc., também é algo muito antigo. E existem nações, civilizações que ficaram especialíssimas em navegação. Os portugueses e os espanhóis, eles eram hábeis navegadores, quer dizer, eles eram muito bons navegadores, né? Porque eles faziam comércio com outros países, então eles tinham que navegar até outros países. E foi assim, navegando, né, que os portugueses acabam chegando até o Brasil. Eles não vieram de avião, eles não vieram de cavalo, eles não vieram de mula, nem de camelo, nem de elefante. Eles chegaram no Brasil, saindo lá de Portugal, que fica no continente europeu, e chegaram no Brasil, aqui na América do Sul, através de embarcações, das caravelas, né, que era o nome das embarcações daquela época. Então, essa navegação, esse transporte hidroviário servia também para conhecer novas terras,
conhecer novos territórios, entrar em contato com outros povos, tá certo? Olha lá, ó, as caravelas, gente, ó. Ilustração que representa a caravela usada por Cristóvão Colombo para chegar na América. Então, isso aqui era uma caravela, era a embarcação da época, né, do Cristóvão Colombo, tá certo? Então, vamos seguir a nossa atividade. E aí, a gente falou do hidroviário, olha lá como que é hoje, né? Olha lá, naquele período as embarcações eram impulsionadas pela força dos ventos. Quando eu falo aqui, né, das caravelas lá, ó, né? Eles tinham que contar com os ventos para poder movimentar a embarcação. Olha lá. Nesse sentido, foram criados diferentes tipos de embarcações e velas, né? Para melhorar o aproveitamento dos ventos. Então, já que o que movia as embarcações era o vento, né? Muito do movimento vinha do vento, foi nessa época também que foram criados tipos de velas, né? Velas mais largas, velas mais estreitas, velas mais compridas, velas mais curtas, embarcações com muitas velas, embarcações com poucas velas. Tudo isso para ver o quê? Um melhor aproveitamento do vento, né? Para viajar com mais rapidez, com mais segurança. Então, velas são essas partes do barco, né? Entretanto, quando não havia vento, a embarcação não era impulsionada e podia ficar dias parada. Então, eles tinham que contar muito com a sorte e com o vento, né? Se não tinha vento, como é que a embarcação ela se movia? Não, ela ficava parada até que começasse um vento de novo. O grande impulso nos transportes ocorreu na Europa nos séculos 18 e 19, no período que ficou conhecido como Revolução Industrial. A locomotiva ampliou a velocidade do transporte de pessoas e produtos em meio terrestre e passou por diversas evoluções. Então, o grande boom do meio de transporte, a grande modificação no meio de transporte vai acontecer aqui no século XVIII e no século XIX, com um período que se chama de Revolução Industrial, que é quando começam a surgir as indústrias, os motores, né, outras formas de energia, porque antes tinha o vento, né, mas depois começam a se criar outras formas de energia, e aí surge então a locomotiva, né, que seria o nosso primeiro trem, né, a locomotiva, que vai fazer o quê, né, que vai transportar pessoas, mercadorias por vias terrestres com mais rapidez do que com os animais, né. Então, olha lá, então vamos seguindo. Olha, e ali, ó, olha ali a primeira locomotiva, então, né? Essa é a primeira locomotiva criada na Revolução Industrial, movida a queima de lenha ao carvão. Então, para fazer ela se mover, o motor, né, fazer ela ter energia para se movimentar, isso era feito com lenha ou com carvão.